Se a sua rosa do deserto cresce, mas não engrossa o caudex, ou até mesmo cresce, engorda o caudex, mas não cria florações, então existe uma chance muito grande de você estar fazendo exatamente o que todo mundo faz e que está criando uma trava na sua planta até mesmo sem você perceber. E o pior de tudo, tem gente que cultiva rosas do deserto há anos e nunca vê o caudex da sua planta engrossar e ficar robusto, do jeito que deixa ela bem mais bonita. Mas hoje eu vou te mostrar 5 segredos que mudam completamente o desenvolvimento, o crescimento, a floração e o engordamento de caudex da sua planta rosa do deserto que você tem aí na sua casa. Mas presta atenção, porque o segredo número 3 é o que mais acelera o engrossamento do caudex até de planta jovem. E é justamente o erro que as pessoas mais cometem no cultivo dessa planta. E no final eu vou te mostrar um passo a passo simples para você aplicar tudo aí na sua casa de maneira prática. A rosa do deserto não é uma planta comum, ela é uma planta de clima seco e isso muda completamente o jeito de cuidar dela. Ela é feita para receber sol forte, passar por períodos de seca e armazenar energia nesse tronco bem robusto que, conforme você cuida bem dessa planta, ele vai engrossando e fornecendo cada vez mais energia armazenável para a planta como um todo. Então, quando você tenta cuidar dela como se fosse uma planta comum, ela entra em um modo de sobrevivência. Basicamente, um sistema de defesa dela é acionado. E em vez de crescer e se desenvolver como plantas que você está vendo aqui, ela trava e para o desenvolvimento de vez. Mas quando você cria um ambiente certo para ela se desenvolver, ela começa a armazenar energia e isso faz esse caudex cada vez mais ficar grosso, ficar robusto, como esses que você está vendo aqui nessas rosas do deserto que nem são tão velhas assim para ter caudex dessa forma. Elas simplesmente foram bem cultivadas. Olha essa aqui numa cuia pequena, já bem robusta. É justamente o armazenamento de energia que faz o caudex das suas plantas engrossar. Agora presta atenção, porque o segredo para sua planta ficar desse jeito começa aqui. O primeiro segredo nós vamos revelar agora. Esse primeiro segredo é o mais simples e também o mais ignorado. A rosa do deserto, para crescer e armazenar energia de maneira saudável, ela precisa de sol forte, no mínimo 6 horas de sol direto nas suas folhas, no seu caule, todos os dias. Sem sol, olha só o que acontece. A sua planta estica demais, fica fraca, não fica tão forte quanto plantas que estão no sol e não engrossa o caudex apesar do seu tamanho e principalmente as flores demoram muito mais para sair, até mesmo em uma planta que está sempre florida o ano inteiro. Fica mais suscetível a pragas e doenças. Então, aqui está o problema de você não colocar a sua rosa do deserto em pelo menos 6 horas de sol todos os dias. Não negligencie isso, porque é o sol a maior fonte de energia da planta. Sem energia não existe o crescimento e nem a floração. Mas calma, porque só o sol não resolve tudo. Agora vem um dos pontos mais importantes. O substrato para plantio de rosas do deserto precisa ser extremamente drenante. Todo o excesso de água precisa sair quando você fizer a rega. Se ele segura água demais no momento das regas, a raiz começa a sofrer falta oxigênio para sua planta e a sua planta começa a travar, começar a aparecer pragas e ficar doentes, com risco de você não intervir e ela vir até a morrer. Então presta muito atenção no substrato que você está plantando a sua rosa do deserto. Se ele vira torrão ou empedra com facilidade, ou se você rega e fica muito tempo úmida essa terra, isso pode ser um grande problema. A mistura ideal precisa permitir que todo o excesso de água saia, porque a raiz saudável é o que permite o crescimento do caudex, a absorção de nutrientes da planta para a floração abundante. Mas agora vem o que mais destrói os resultados na rosa do deserto. Muita atenção nesses 3 erros que eles sozinhos já são suficientes para travar o crescimento da sua planta e prejudicar ela, que é regar todo dia, usar terra pesada na sua planta, deixar a rosa do deserto na sombra, achando que está protegendo a sua planta. Você faz qualquer um desses 3, sua planta dificilmente vai engrossar caudex. Mas isso aqui, que é o terceiro segredo, muda tudo no cultivo da rosa do deserto. Ela precisa de um ciclo correto. Sempre que você for regar a sua rosa do deserto, você deve regar bem, porque a rosa do deserto, ela gosta bastante de água. O que ela não gosta é de água o tempo todo, tirando o oxigênio das raízes. Então você deve molhar bem, só que deve deixar secar completamente
completamente o substrato antes de fazer uma nova rega na sua planta. E só então, depois de ficar bem sequinho, que você vai vir fazer uma nova rega. Então esse ciclo faz a sua planta desenvolver raízes fortes e começar o armazenamento de energia ainda cedo, ainda jovem a sua planta. Ela já começa a engordar o caudex. Se você rega direto, a sua rosa do deserto começa a ficar com raiz fraca, aumenta o risco do apodrecimento e entrada de fungos e o crescimento da sua planta trava. E tem um detalhe que quase ninguém fala: nunca deixe água acumulada naqueles pratinhos embaixo do vaso. Sabe quando você rega, coloca a sua planta naqueles pratinhos para evitar que a água desça? Nunca deixe água nos pratinhos. Sempre que você regou, o pratinho encheu, você tira aquela água e deixa a sua planta secar completamente, porque senão isso pode matar de fato a sua planta antes de você conseguir enxergar as lindas florações que essa planta pode te proporcionar, que é uma das flores de fato, uma das mais lindas que existem. Olha só que maravilha. Um outro segredo poderoso é a poda. Quando você corta a sua planta, ela entende que precisa rebrotar e isso ativa um crescimento forte na sua planta. Ela começa aonde que saiu um galinho, brotar 2, 3 galhos ou até mais. Veja que é necessário fazer a poda para engalhar e criar copa na sua planta. Isso também sinaliza ela sobre a necessidade do crescimento de novos ramos, de novos galhos. Olha lá, praticamente todas as minhas rosas do deserto já estão podadas, exceto aquelas que ainda são muito jovens. Quando você poda, ela nascem mais galhos, com mais galhos, nascem mais folhas e com mais folhas, nascem mais flores em cada galinho desse daqui. Isso representa energia, mas a poda precisa ser estratégica. Você poda o topo da sua planta e aí você deixa ela reagir, trazendo galhos laterais. Isso vai aumentar a densidade de galhos, de folhas e de flores. Agora, se você quiser ter flores, crescimento abundante, não tem como você ignorar esse último segredo, que é a nutrição da sua planta. Se você quer ter flores o tempo todo, até fora de época na sua planta, ter uma planta saudável, que combate pragas e doenças sozinha, você precisa alimentar ela, fazer uma dieta balanceada com adubos e fertilizantes que funcionam. Eu vou te revelar o meu segredo. O protocolo que eu uso e mais funciona para mim é colocar uma colherzinha apenas de um adubo poderoso orgânico, mas que serve também para, além de gerar nutrientes, ativar a biologia do solo, ativar os micro-organismos, alimentar eles para o solo sempre ter vida. O que eu uso para essa finalidade é o Super Orgânico Dime, que ele tem torta de mamona, farinha de osso, fosfato de rocha reativo e o esterco de frango, tudo bem curtido, pronto para uso. Todos os produtos que nós usamos, nós deixamos no link aqui da descrição para você ter acesso aí na sua casa também. E para ativar a floração e enriquecer em todos os nutrientes, principalmente com o NPK, eu utilizo o Forte Flores, apenas a pontinha da colher em vasos pequenos ou uma colher de sopa para vasos grandes. Eu coloco na superfície do solo. Esses dois, ó, para quem não sabe, Forte Flores também tá o link na descrição. E aí depois que eu faço isso, é só você misturar e incorporar aqui por cima do solo e depois você vai fazer a rega. Quando você fazer a rega, já vai começar a liberação para as raízes de todos os nutrientes que nós acabamos de colocar: cálcio, boro, manganês, fósforo, potássio, nitrogênio, tudo que sua planta precisa para se manter saudável, bonita e principalmente com crescimento e floração ativado. Para flores, não tem adubo melhor do que essa formulação de NPK mais 9 micronutrientes que a Forte ou até mesmo a Dime também já tem liberado no mercado. Sol pleno, substrato drenante, regar só quando secar, uma poda eficiente e estratégica e adubar a cada 15 dias, só isso já muda completamente o jogo da sua planta. Agora eu quero saber de você, chegou o seu momento, deixa aqui nos comentários a sua avaliação para esse vídeo de hoje, de 0 a 10, que nota merece esse conteúdo aqui para fazer as suas plantas crescerem, engordarem e florescerem muito mais rápido, de maneira saudável. Eu criei esse canal para compartilhar dicas testadas, gratuitas e que realmente funcionam. Tudo isso dá um trabalho muito grande ser feito, mas vale a pena porque você recebe esse conteúdo sem pagar nada. Agora, se você quiser apoiar esse canal e ajudar a gente a crescer junto, além de ter benefícios, você vai participar desse projeto que ajuda mais e mais pessoas todos os dias a cultivar melhor as suas plantas. O link tá aqui na descrição. Se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos de flores, frutos, crescimento, anti-pragas, tudo tem aqui. Inclusive, vou deixar um vídeo sugerido aqui do lado no finalzinho para você maratonar o nosso canal. Todos os produtos estão na descrição do vídeo. E um grande beijo no seu coração. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!